Amém, amém. Oi? Não, por enquanto não. Talvez depois, na segunda aula, eu vou ver se eu utilizo. Bom, pessoal, hoje é nosso segundo tempo de aulas, né? Cada tempo, nós temos 2 aulas, cada encontro. E aí, por isso, nosso limite de falta é no máximo 2. Portanto, a partir de hoje, não dá para entrar mais ninguém, não é? Todos que estão aqui vão continuar. Aqueles que vieram no primeiro vão poder vir no terceiro, continuarão, mas quem não veio no primeiro e no segundo não pode mais entrar, fica para um próximo módulo, que quando a gente abrir, tá bom? Bom, eu queria começar entrevistando vocês. Assim, vou informar uma coisa aqui. Primeiro, eu vou inverter a ordem das aulas, devido ao tempo, tá? Eu vou inverter a ordem das aulas, conforme está naquele nosso cronograma. Nós começaríamos com o demonstrar e passaríamos para o gênero literário. Mas eu vou começar com o gênero literário e depois a gente trata sobre, faz o demonstrar. Bom, mas eu queria, na verdade, perguntar a vocês, saber de vocês, como é que foi a experiência das tarefas, né? Eu queria, Mateus, aquele outro microfone para o pessoal responder. Bom, olhe bem, eu queria que vocês pudessem compartilhar suas dificuldades e também descobertas, o que você descobriu, o que foi interessante, como que foi a experiência para você, se você realmente viu alguma coisa nova, ou seja, você teve um entendimento, abriu o seu entendimento a partir desse estudo. E compartilhe agora, por favor. Quem for compartilhar, levante a mão aí que o Mateus vai dar o microfone. E você vai ser um tempo aqui de uns 5 a 10 minutos para a gente conversar sobre isso. Quem vai começar, por favor? Quem vai? Quem vai ser o primeiro? Não precisa brigar, porque nós somos ordeiros aqui, né? Quem é? Ali, levantou. Não? Não? Isso, Vitor, isso. Porque aí dá coragem para os outros, né? Vamos lá, então, com o Vitor. O que foi? Você pode compartilhar, Vitor, como é que foi para você estudar dessa forma? Se você já tinha estudado dessa forma, se foi interessante para você, se você realmente sentiu que você abriu um pouco mais de entendimento sobre a Escritura, ou se você, na verdade, tentou, mas você teve total dificuldade, você não entendeu nada com nada, você fez igual um amigo aluno meu que eu tenho aqui na igreja, que terminou o curso, ele falou assim: pastor, sabe de uma coisa? Não entendi nada. Sabe quem foi esse cara? Sabe quem foi? Não, eu vou falar a primeira letra do nome dele. Tom. Mas ele me autorizou a dedurar, tá? Vai lá então, Vitor. Mas enfim, a forma de você ler a palavra de forma expositiva é bem diferente. O que abrange seu conhecimento, quanto a forma que o leitor, no caso o autor da carta, ele traz. No caso Paulo, né? Paulo ele retrata bastante o exemplo dele quanto a Timóteo e destaca, né, o total incentivo a Timóteo a perseverar mesmo diante de tribulações. Então você vê isso ao longo da carta se confirmando constantemente, se afirmando que Paulo desejaria que Timóteo permanecesse firme e fiel em ensino. E você vê isso várias vezes de acordo com os capítulos do livro de Timóteo. E o que me chamou bastante atenção lendo hoje à tarde foi o final da carta, que traz a questão ele finalizando a carta, que ele pede para que traga os livros dele, os pergaminhos e enfim, eu senti bem assim, bem natural, sabe, aquela coisa bem de amigo próximo mesmo entre ele e Timóteo. Enfim, é legal, é interessante você começar a entender tudo que... Você acha que te ajudou, sim, a melhorar o seu entendimento da Escritura? Tá ajudando. Tá ajudando? Não foi assim algo... Até o momento não foi algo tão... assim, ok, muito bem. Grandioso ainda, não, mas tá abrindo o conhecimento. Ok, muito bem. Tem mais alguém? Alguém que quer compartilhar? Eu gostaria que vocês compartilhassem. Teve gente que me falou no particular, assim, ali então, pega por favor o microfone.
Graça e paz. Amém. Assim, eu achei bastante interessante, né, essa perspectiva do estudo e, como é que eu digo assim, me encontrei com dificuldades, né? Porque a gente pega a Bíblia para ler, mas numa perspectiva, às vezes, assim, só de ouvir a palavra de Deus, de se encher também, né? Mas não, assim, eu nunca tinha pego numa parte nessa perspectiva de estudar mesmo a palavra, né? De pegar, esmiuçar ali cada coisa e tal. Sempre pegava assim, para direcionar numa oração desse tipo, mas para estudar mesmo, ainda mais ali direcionada com perguntas e tal, eu nunca tinha feito desse jeito. E aí eu me peguei, tanto que Edson também teve algumas dificuldades, né? A gente se perguntando se foi difícil. Eu disse a ele, como é que a gente vai se responder tudo? Eu disse, meu filho, todo mundo, mas eu creio que o objetivo é esse, a gente não sabe tudo. Então, assim, eu disse, eu creio que só quem vai responder 100% é, de repente, assim, quem já fez algum curso de teologia, alguma coisa, porque tem algumas coisinhas, assim, que eu fiquei cheia de questionamentos, tipo, no momento em que pergunta, assim, de ordem mesmo. A minha visão que eu tive é que o livro inteiro, como é uma exortação, o tempo inteiro ele está dando ordens, dando, assim, ensinamentos, instruções. Sim. Aí, quando sim. perguntava, eu digo, poxa, eu vou ter que escrever o livro de Timóteo todo aqui nessa questão. É assim mesmo. Então, assim, mas eu achei bem interessante essa proposta, né, do Pregue a Palavra em si. Muito bem. Obrigado, viu? Alguém mais quer compartilhar? Quem não, assim, não entendeu nada, que não entrou nada na cabeça, enfim, vocês não precisam responder, tá? É só para pensar. Vocês tentaram fazer as leituras? Gente, você tem as tarefas, mas o principal, qual é o principal? É a leitura do texto. Hoje nós temos um problema, porque o conhecimento assessorial, ele está muito fácil, está muito acessível. O que acontece é o seguinte, você pensa em qualquer palavra, você joga lá no Google, ele já dá uma resposta. E aí você não às vezes nem observa a palavra, você já vai para os significados, para as interpretações. E aí você passa da matéria-prima para a elaboração de alguma coisa em cima da matéria-prima. E isso não é o importante. O mais importante é você se debruçar sobre a matéria-prima. E qual é a matéria-prima nossa? Qual é? A Bíblia. Mas aqui, falando nesse módulo, qual é a nossa matéria-prima? A carta de Paulo a Timóteo, denominada de 2 Timóteo. Então, se você não conseguir fazer outra coisa, talvez, mas uma coisa você tem que fazer: ler 2 Timóteo. Você sabe quanto tempo dura, em média, para ler 2 Timóteo toda? Numa leitura assim, direta? Dependendo do seu ritmo de leitura, 22 minutos. Numa leitura lenta, assim, uma leitura tranquila. Se alguém tem uma habilidade de leitura mais dinâmica, chamada de leitura dinâmica, você lê em 10 minutos, 12 minutos. Então, quem de nós não consegue investir pelo menos 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, que seja, para poder fazer a leitura? Se a gente não fizer isso, nós fazemos a ordem inversa das coisas. Então, primeiro passo, coloque, por exemplo, como sua devocional pessoal, todo dia, sua devocional, a partir de agora, vai ser ler o quê? 2 Timóteo. Se você quiser, você pode repartir 2 capítulos de manhã, 2 capítulos de tarde, ou de noite. Ou você pode ler um de manhã, um de tarde e 2 de noite, ou o contrário, 2 de manhã, 1 de tarde, 2 de noite. Ou pode ler uma vez de manhã e outra vez de noite. Vai depender do seu jeito de ler. Mas esse é o passo principal, é ler o texto. Porque se você não lê o texto, você fica naquilo que a gente chama no Prega a Palavra, uma linguagem bem comum dos professores, é na periferia do texto. Periferia. Periferia quer dizer, está nos arredores, não está no centro da questão. No centro da questão. Certo? Então, agora deixa eu perguntar, e agora eu preciso que vocês respondam, né?
Quem tentou fazer realmente todas as tarefas? Quem tentou, não quer dizer que você fez. Quem tentou? Alguém mais? Alguém mais? Ali, então, nós estamos aí bem alinhados, né? Ok. Deixa eu falar uma coisa de encorajamento para vocês. Diz que uma cadela chegou para uma elefante e falou assim, elas duas engravidaram, né? Ou ficaram prenhas. E aí, 6 meses, a cadela já tinha parido 6 cachorrinhos. Passou mais 6 meses, a cadela pariu mais 6 cachorrinhos. E elas se encontraram e está lá a elefante ainda esticando aos poucos, né? Ela disse, mas você ainda está desse jeito, ainda está engordando ainda. E passou mais 6 meses e ela teve mais uma ninhada. E assim, ela teve 3 e já estava prenha de novo. E aí foi que depois de 18, quase 20 meses é que a elefante teve o seu bebê. Mas quando a elefante teve o bebê, elas se encontraram e elas conversaram. E a elefante falou para ela, olha, você teve vários bebês, mas o meu, quando nasceu, ele foi bem visível, bem perceptível. Onde ele passa, ele já é grande, ele já é forte. E o seu rastro, por onde ele passa, é visto. O pé dele é uma marca. Ele é imponente por onde ele passa. Qual a moral dessa história? Às vezes, a gente quer rapidez, quer ser como cadelas, né? Quer ter rápido, as soluções rápidas. Mas, às vezes, demora para se formar um ser maior, algo maior. Então, eu dou essa palavra de encorajamento para vocês, é apenas uma ilustração, mas para lembrar que a gente não surge de uma hora para outra. O aprendizado demora. Acho que foi Concinha que me falou, né? Pastor, acho que eu vou ter que voltar para a escola para fazer o prega-palavra. Eu digo, não volte só para fazer depois. Volte para a escola, mas continue no prega-palavra. Continue no curso, porque ninguém consegue aprender, poucas pessoas conseguem, algumas pessoas que já estão no ritmo educacional, que já estão com a mente ali treinada, mas outros não. Então, a gente quer acompanhar o ritmo de todo mundo, tá certo? Então, não tenha pressa, mas vá desenvolvendo como um bebê de elefante na barriga, que dura de 18 a 22 meses. Certo? Então, se você vê a cadela parindo ali, não fique invejado, não fique angustiado. Deixa parir, é bom para ela, mas quando nasce já um bebezão, né? Formado. Então, eu queria deixar essa palavra de encorajamento para vocês, tá? Se alguém ainda vai acertar, procura o Mateus depois. Acertar quer dizer, você ainda vai fazer aquela contribuição, que não é obrigatória, bom lembrar, tá? Não é pagamento, é uma contribuição que, se você quiser dar, ajuda para a gente no final, com os lanchinhos, com os certificados e esse material que é impresso, tá bom? Por falar em material, todos têm o material? Todos têm? Você não tem? Igual que o Mateus tinha te dado uma apostila, jovem. Não é, Mateus? Lembra, não? Ainda bem que você é esquecido, né? Bom. Pessoal, eu disse que nós vamos para uma inversão das aulas e vamos lá. Nós vamos começar, então, continuar, melhor dizendo, né? Tratando sobre gênero literário. Gênero literário. Eu tenho sido bastante repetitivo aqui sobre isso, não é?
Olha, aqui, GL é a abreviação para gênero literário. Eu queria, quem já ouve pregações aqui na igreja, de vez em quando eu menciono essa questão. Mas eu queria perguntar para vocês, o que vocês entendem como gênero literário? O que é gênero literário? Quem que pode dar uma contribuição? O que vier na sua cabeça aí que você acha que seja, vamos lá. O que é gênero literário? Sim, então você já identificou, é uma carta. Então, gênero, carta é um gênero, é um tipo. Quais outros que a gente pode... Narrativa. Narrativas são o quê? De quê? Histórias, né? Então, histórias. É diferente, por exemplo, uma narrativa de uma carta, de uma epístola? Quais outros gêneros que nós encontramos na Bíblia? Poesia, né? Poesia, o que mais? De lá vem o quê? Fica quieto aí, Vitor, você fala demais. O que mais? Quais são? Por exemplo, a partir de Êxodo 20, o que nós temos ali? Êxodo 20. Os mandamentos são o quê? Coisa que tem no Brasil uma carta magna, leis, né? Mas nós temos também outras literaturas. Temos um bloco grande no Antigo Testamento que antecede a vinda de Jesus, fala, apontando para Jesus o que são as profecias. Então, olhe bem, gênero, eu não sei se está aí na apostila de vocês, esse manualzinho, mas gênero é uma expressão que se refere ao tipo de literatura escrita na Bíblia, tá? Como é que nós identificamos então o gênero? Como é que nós distinguimos um de outro? A própria expressão, ela já diz muito, né? Por exemplo, se você tem, você identifica assim, não é? Se eu tenho aqui, olha, por exemplo, quem que falou aí? Uma receita. Então você sabe como é uma literatura pelo seu conteúdo, pela sua forma, pela sua estrutura. Então, se eu dissesse, por exemplo, assim, vamos lá, você lesse assim, tá, ou ouvisse lá na televisão um sujeito ou uma sujeita, né, impostado assim para uma câmera e começasse a falar: ocorreu hoje aqui na rua 33, não sei o que é isso aí? Uma reportagem. Então você não confunde, porque pela forma, pelo conteúdo, você já identifica. Agora, a questão principal é o seguinte: por que é importante a gente entender gênero? Porque eu vou colocar assim, importância. Qual a importância de se identificar gênero na hora de ler um texto? Qual a importância? Você sugeriria alguma coisa? Como entendimento, contribui para o entendimento. Você lê uma receita de bolo do mesmo jeito de uma reportagem? Sim ou não? Por exemplo, uma poesia. Quem aqui gosta de poesia? Gosta de poesia? Então, imagina, qual a característica da poesia? O que a poesia transmite? Depende, mas qual uma coisa assim bem comum da poesia? Sentimento.
Então o foco não está em orientação direta, está em sentimento, emoção, não é assim? Emoção. Então, se você é uma pessoa que é afeita de poesia, você tem essa capacidade de perceber essas emoções provocadas pelo texto. Então, a importância, nós temos aqui uma lista de, pelo menos, algumas questões. Primeiro, gênero literário é a chave para entender que tipo de informação um autor da Bíblia está tentando transmitir. Então, a importância primeira é que você tem a ideia, né, de... Aqui vou melhorar. É uma chave para você entender o texto. Então, você percebeu, nós estamos tratando de 2 Timóteo, de uma carta. Qual a característica da carta? Alguém falou aí ainda agora mais cedo. Hã? É uma informação direta? Sim ou não? Tem um objetivo direto? Porque você tem... Quais são a estrutura de uma carta? Você tem primeiramente Vamos lá? Vocês não passaram por essa aula na escola, não? Você tem vamos lembrar, né? Remetente. É a primeira coisa. Remetente e destinatário. Uma carta tem. Nesse caso aí, quem é o remetente? Paulo. Quem é o destinatário? Timóteo. Então, você já tem uma ligação aí direta. Ou seja, ele tem, o tempo todo, o foco dele está em Timóteo. Agora, Timóteo era quem? Era o quê? O que Timóteo fazia? Era quem falou lá? Era um pastor. Independente da nomenclatura, ele era um pastor. E um pastor faz o quê? Um pastor faz o quê? O que um pastor faz? É igual aquela ideia que muitas pessoas têm, né? Até na escola, numa certa cidade, aí na escola evangélica, escola batista, né? A professora começou, né, sobre profissões. Seu pai faz o quê? Ele é policial. Ah, legal. O que o policial faz? Ele prende os bandidos, né? Ah, ok. E o seu? O meu é pedreiro. O que ele faz, então? Ele constrói casas. Ah, legal. E foi falando um por um, né? Aí chegou no filho do pastor, né? Aí chegou no filho do pastor, aí disse: o seu pai faz o quê, meu filho? Ele é pastor. E o que ele faz? Eu não sei. Muita gente não sabe também, pergunta qual é o trabalho de um pastor, né? Mas na parte mais simplista, vamos dizer assim, um pastor, ele pastoreia. Essa palavra é genérica? Ela é genérica porque ela não tem uma definição exata, mas aqui envolve muita coisa, né? Envolve aqui cuidado, exortação, envolve instrução, ensino, né? Enfim, envolve muitas vezes socorro, ajudar, né, e tal. Então, assim, o pastoreio envolve muitas coisas. Agora, por que eu estou colocando isso aqui? Qual é o nosso ponto aqui, nessa parte? Porque algumas pessoas pensam que, por 2 Timóteo ter sido escrito para o pastor Timóteo, ela não tem serventia para a vida da igreja. Ela só serve, por exemplo, para exortar pastores. Mas não. Você tem o pastor, né, aqui, né, e você tem a igreja aqui, que ele pastoreia. Então, você se envolve aqui um pastor, né? Se envolve um pastor, envolve também uma igreja, certo? Então, assim,
se serve para exortar o pastor, os ensinamentos que estão lá para o pastor, ele também tem serventia, em certa medida, para a igreja. Eu não sei se vocês conseguiram ver isso nas aplicações. Em segundo lugar, por que é importante a gente entender o gênero, compreender, identificar o gênero? Porque você vai, ao lidar com um gênero literário, você vai ter a interpretação. Aqui eu não vou, acho que eu não vou conseguir desenhar não, eu vou só, tá? A interpretação, certo? Você vai ter a interpretação correta, porque se você lê, olha o que acontece muitas vezes, as pessoas pegam Salmos, que é o livro mais lido da Bíblia, sabia? A maioria das pessoas lê Salmos, inclusive de outras religiões. Se for ler a Bíblia, eles leem o quê? Salmos. Algumas pessoas dizem que o Salmo 23 é o texto mais lido da Bíblia. Alguns falam João 3,16, mas porque Salmos 23, toda religião usa. Então, possivelmente não é relevante isso aqui, mas se você pegar Salmos, uma expressão de Salmos isolada e fazer uma doutrina, será que é uma coisa correta? Será? Então, veja bem, a interpretação, ela parte de uma compreensão do gênero. Citando aqui aquele famoso escritor, filósofo cristão, chamado C.S. Lewis, ele disse o seguinte: até você conhecer o propósito e o tipo do texto, e o que esse texto quer dizer ou transmitir, você não sabe ler o texto corretamente. Ou seja, até você identificar que texto é esse, que tipo de literatura é essa, você não pode dizer que interpretou a Bíblia corretamente. Você só vai interpretar de fato, porque as pessoas procuram propósitos espirituais, né? A Bíblia é um livro espiritual, concordam ou sem concordam? Concordamos, né? Só que o seguinte, o sentido espiritual, ele está contido, por exemplo, numa narrativa. A lição espiritual, ela está na interpretação da história, do propósito da história. Nós vamos ver aqui, daqui a pouquinho, que os tipos de literaturas, eles seguem uma regrinha assim básica para nos ajudar. Mas em terceiro lugar, aqui exatamente a palavrinha-chave, né? Ele vai primeiro aqui 1, 2 e aqui 3. Nós vamos obter regras mesmo de interpretação. Regras para interpretar. Então, de fato, quando você tem o gênero literário, você tem que saber quais são as regras para a interpretação daquele gênero. Como eu estou falando aqui, uma poesia, a narrativa histórica, a carta, o evangelho. Aí uma pergunta para vocês: os evangelhos são narrativas, sim ou não? Sim ou não? Sim. E por que então o que diferencia um evangelho ou os evangelhos de outras narrativas? Qual é o ponto? Porque a história do povo de Israel é narrativa, sim ou não? Sim. Então lá é uma narrativa, aqui também é uma narrativa. Qual é a diferença para a gente chamar uma de narrativa apenas histórica e outra de evangelho? Qual é o ponto crucial? Fala de outra quem? Muito bem. Olhe bem, esse é o ponto, tá? Certo? Aqui, ó, o pontinho. Esse é o ponto. Grave bem isso. Os evangelhos,
eles formam uma biografia de Jesus. Não é uma biografia tão ampla que responda todas as perguntas da humanidade, mas eu diria que é suficiente para a gente entender quem ele era e o que ele veio fazer. Então, enquanto, por exemplo, as narrativas do Antigo Testamento, elas contam a história de Israel, da nação eleita, os evangelhos contam a história do Filho, que cumpre, então, o Antigo Testamento. Cumpre a lei, cumpre as profecias, cumpre todas as exigências, todas as promessas feitas por Deus. Captaram ou não? Ficou dúvida sobre isso? Então, é apenas um conhecimento importante. Então, olhe bem, por que é importante a gente entender o gênero literário? Você vai ter a chave para você compreender a Escritura. E para você interpretar corretamente, porque quando a gente fala de interpretar corretamente, vocês se lembram daquela nossa primeira aula? Quem não acompanhou, está gravado e o Mateus compartilhou no grupo, né? Vamos lembrar daquele esquema? O esquema de instruções para a viagem. Você tem aqui, vou ver se eu consigo aqui. Eu não sou um bom desenhista, tá? Mas eu ouvi de um pastor que ele dizia que tinha um professor que dizia assim: desenhe mal, mas desenhe. Eu gostei disso. Isso foi um alento para a minha alma, porque eu não sou um bom desenho, nunca fui. Desenho não é minha área. Eu sempre fui mais habilidoso com as palavras. Você tem aqui, então, o que é isso aqui? É a Bíblia. Olha, então não estou tão mal assim, não. Obrigado, viu? Hoje, nós temos aqui o hoje, nosso tempo, século 21, ano de 2019, com os nossos problemas, com os nossos dilemas, com as nossas lutas, com as nossas, as nossas preocupações, o nosso jeito, estilo de vida e etc. Qual é a tendência natural de todos? É pegar a Bíblia e já ler um versículo e já trazer aqui para o hoje. Essa é a tendência natural. Mas nós precisamos nos lembrar que a Escritura, ela é um livro antigo, escrito num período de mais de 1.600 anos, por autores absolutamente diferentes, né? Você tem autores, ou escritores, porque a gente sabe que o autor é o Espírito Santo, mas você tem escritores diferentes. Você tem de príncipes a pescadores, não é assim? Que falaram em tempos absolutamente diferentes, utilizando uma linguagem diferente, que é a questão do gênero. E aí? Será que é saudável, será que é correto a gente fazer essa ligação direta? Eu gosto de pegar exemplos da vida real. Ali no Mercadão, não estou fazendo propaganda não, viu, pessoal do Mercadão, se me verem falando aí, se quiser também, né, abençoar a obra, pode, né? Mas, veja bem, lá, quem já entrou no Mercadão ali do shopping, sabe que tem ali umas fotos, umas fotos grandes, né? Uns quadros grandes, da história de Santo Antônio de Jesus, de alguns períodos, a estação, a igreja lá no início, né? Eu também li agora no livro do Jorge Ivan, ele colocou uma foto da igreja na outra forma que ela era, foto que está em arquivo aí oficial. Eu fiquei, quando você vê aquela foto, e aí você chega na Praça Padre Mateus hoje, tudo diferente, será que a gente tem que já interpretar direto ali? Ou a gente tem que tentar voltar na história e ver como que as coisas se desenvolveram para você poder saber como é que chegou até ali. Então, se uma pessoa precipitada chegar lá, e vai achar que Santo Antônio de Jesus sempre foi daquele jeito, não é assim? Mas sempre foi daquele jeito? Não. Eu soube, aqui mesmo nessa rua teve mudanças significativas, né? Por exemplo, o Centro Cultural hoje
É o centro cultural. Mas antes ele foi à cadeia. Foi feira aqui? Na praça? Já foi. Olha aí, uma informação nova que eu não sabia. Você estava lá nessa época, Tony? É mesmo? Poxa, é um pessoal aqui pré-histórico, viu? Hã? Vocês também eram dessa época? Hã? Não, fala. Só o Mateus, só o Diego. Ah, não. Olhe bem. Então, o nosso trabalho, considerando que os princípios espirituais, princípios eternos, eles estão contidos justamente nessa realidade do propósito do texto que foi escrito, então nós temos que fazer esse caminho primeiro. Olha, esse aqui, eu vou colocar um pouco mais aberto aqui, né? Então, nós temos que, ao invés de vir direto para cá, né, nós temos que... eu peguei o vermelho ali, mas não sei cadê. Então, não é certo vir direto. Nós primeiro vamos procurar interpretar, né, aqui, aquilo que a gente chama de, em pregação expositiva, de grande ideia. Qual foi o objetivo inicial que se queria mostrar quando essa escritura foi produzida lá? Então, o que ela significou para o contexto inicial, primário, né? Vou colocar aqui primeiro, contexto primeiro. Ou seja, quando Paulo escreveu, ele escreveu para Timóteo. Que tempo foi esse? O que estava acontecendo lá? Timóteo fazia o quê? Pastoreava, né? Já falamos isso. Vocês estão com medo de responder, eu não sei porquê. Mas ele pastoreava qual igreja? Qual? Primeira Igreja Batista de Éfeso. Aí eu estou puxando sardinha, né? Ele pastoreava a igreja que estava em Éfeso. Ok. Que igreja era essa? Como que ela surgiu? Vocês sabem como é que ela surgiu? Nas tarefas prévias, nós temos aí uma parte que você deve ler alguns textos do livro de Atos, não é? E aí você tem lá... acho que eu fiz bobagem aqui, desliguei. Você tem que ler lá o livro de Atos, Atos capítulo 16, né? De 1 a 5. Quem pode ler, por favor, esse texto aí? Atos 16. Gente, uma informação importante. Não, eu falei 16, né? Não, é 14, tá? 14. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, é isso mesmo. Eu falei certo, depois falei errado, tá? É 16 mesmo. Porque às vezes eu faço confusão com esses números. Então, você tem aí de 1 a 5, vamos ler? Quem pode ler, por favor? Muito bem. Aí você tem o quê? Quem é que surge na história? O destinatário, né? Da carta, o Timóteo. Mas aí cita outro lugar onde ele morava. A partir daí, vocês se lembram que Paulo leva Timóteo, porque ele tinha um bom testemunho e tal, e leva Timóteo e ele começa então a acompanhar Paulo na sua viagem missionária. Aí você acompanha, nesse contexto de Atos mesmo,
você tem aí alguns acontecimentos importantes, né? Você tem Paulo, ele teve uma visão, no capítulo 9 aí, se você observar, tá? Uma visão que um homem da Macedônia falava para ele ir para lá, certo? E aí, ele queria ir para outro lugar, mas foi essa a visão. Então, veja o versículo 12, de lá eles vão para Filipos, colônia romana, e tal, e segue então até a Macedônia. Aí você tem, no versículo 13 ao 15, a conversão de uma mulher chamada Lídia. E depois você tem a conversão, no versículo 25, de um homem que é conhecido como carcereiro, né? E aí, você tem, então, nesse contexto aí, o nascimento da igreja de Éfeso. É com essas pessoas que a igreja de Éfeso nasce. Nesse contexto aí, com a conversão dessas pessoas. Você tem o carcereiro, a Lídia, e você já tinha lá o Timóteo, que acompanha eles. Então, é aí que nasce. E se você foi citado Filipos também, né? Vocês percebam que todas as cartas, o contexto delas é em Atos. Eu estou pregando Atos aqui na igreja, algumas pessoas às vezes não captaram ainda isso, mas se você quiser saber o que a gente chama assim, o pano de fundo, né? De todas as cartas que Paulo escreveu, essas cidades mencionadas, você tem que ler Atos. E aí, um pouco mais adiante, o 18, vamos um pouco mais adiante, 18, 19, aí você chega no 19, e no 19, Paulo estava em Corinto, depois de atravessar as regiões mais altas, chegou a Éfeso. E aqui em Éfeso, então, tem inclusive, um sujeito, o Alexandre, o latoeiro, que é citado por Paulo, ele aparece nesse contexto aqui. Então, observem vocês que a capítulo 19 cita explicitamente Éfeso. São essas pessoas que formam, então, essa igreja. Isso é muito importante na hora de você saber. Aí, essa igreja surge, ela se desenvolve, Paulo fala sobre ela, Paulo visitou, se você quiser entender mais, você vai ler o capítulo 20. No capítulo 20 de Atos, ela já aparece, né, como uma igreja pujante, que tem uma liderança forte, que Paulo já se despede deles no capítulo 20, a partir do 17, como um grupo significativo. Então, Éfeso, ela é uma cidade importante, uma cidade portuária também, uma cidade dizem que ela tinha cerca de 300 mil habitantes, 3 vezes o tamanho de Santo Antônio de Jesus. Era uma cidade importante, uma cidade comercial, uma cidade... Mas lá tinha também um detalhe religioso. Quem se lembra o que tinha lá na cidade de Éfeso? Lá tinha o templo Diana, ou Diane, que falava-se que tinha mais de 1000 prostitutas. E era a mistura, religião com tudo que você possa pensar de mais repugnante, parecido com hoje, inclusive. Quando você lê a carta de Éfeso mesmo, carta escrita para Éfeso, você vai ver um detalhe, uma grande parte, Paulo está exortando sobre a santidade, sobre a não ter essas práticas. Ele vai trabalhando tudo isso a partir do capítulo 4, a separação, a não ser igual àqueles lá. Ou seja, ele faz essa distinção, porque tudo isso nós encontramos no contexto. E aí, o significado espiritual de um texto não é o que eu acho que ele diz para hoje, mas sim
o que ele foi dito primeiramente para o seu contexto primário. Então, meu trabalho primeiro é de interpretar, não para cá, mas para cá. Entender o que significava, o que se queria dizer, qual foi o contexto que se quis dizer. Aí, uma vez interpretando o contexto inicial, inclusive, me ajuda a separar o milho da palha. Para mim entender o que é caroço mesmo, o que é princípio eterno, e o que são questões de costume, de usos, de significados próprios daquela época. Isso me ajuda a eliminar essas coisas. Aí sim, uma vez que eu descobri a grande ideia para lá, então agora eu vou trazer para cá. Então, isso aqui nós tratamos na última aula, quem quiser pode acessar lá, o princípio de instruções para a viagem. Então, o significado hoje, certo? O significado hoje. A grande ideia para hoje. A pergunta que a gente faz é essa: o que o texto significou para os primeiros leitores? Esse é o nosso trabalho. A gente vai daqui para cá. O que significou? Achamos o sentido. Pegamos esses princípios eternos e trazemos para cá hoje. Inclusive, isso nos ajuda doutrinariamente, a definir o que permanece e o que sai, o que saiu. Você tem hoje muitas igrejas, com todo respeito, tá? Às diversas religiões e tal, mas elas baseando-se em doutrinas, em práticas que foram próprias para os judeus só. Não tem mais serventia para hoje. Aí essas pessoas, elas estão seguindo de fato a palavra de Deus? Elas estão, no mínimo, fazendo aquilo que Paulo disse, elas estão anulando o sacrifício de Cristo. Então, olha, nós temos que fazer esse caminho, e uma das partes fundamentais é a gente entender o que é o gênero literário. Então, o gênero literário, nós temos um esquema, né, de gêneros literários que nos ajuda assim. Então, olha bem, de maneira bem prática aqui. Quando você for ler um texto bíblico, qualquer que seja, você precisa primeiramente procurar identificar que gênero é esse. Que gênero é esse? A gente tem mais ou menos isso aqui, tá? Para cá e para cá. Nós temos, me ajudem aí a lembrar, eu vou só abreviar, tá? Alguns que, pensando ali no início, você tem narrativa, mas você tem ali lei, né? O que mais a gente tem? Vamos pensar no último livro. Qual o último livro? Apocalipse. Você tem Apocalipse. Apocalipse é um gênero próprio, viu? É um gênero próprio. Nós temos também o que mais? Nós temos narrativas. Nós temos as poesias, né? Vou colocar aqui poesia. Nós temos evangelhos, né? Nós temos profecias, vou colocar aqui profecias. Nós temos o que mais? A história já está aqui, narrativa e história, tá? Nós temos profecias, evangelhos. Está faltando a que a gente tratou agora, né? As cartas. Nós temos cartas e tal. Vocês vão observar o seguinte, que algumas dessas literaturas, elas têm, vamos dizer assim, uma forma mais objetiva e outra mais ilustrativa. O que é isso? Quando você lê, por exemplo, poesia, certo? Você tem uso de mais figuras,
comparações. Não é? Você não tem não é uma linguagem direta. Mas, por exemplo, cartas. É uma linguagem direta, sim ou não? É uma instrução? Imagina que você escreve uma carta lá hoje ninguém escreve carta, mas é um e-mail, tudo hoje tem que atualizar, né? Um WhatsApp, né? Aí você manda a lista de compra. Quem faz isso? A lista de compra para o esposo ou para a esposa via WhatsApp. Faz isso, né, Concinha? Eu também faço. Eu vou para o mercado já com uma lista pré-pronta, aí depois a Jaqueline ainda fica me mandando algumas coisas, certo? Pois bem, é direto, né? Compre, e eu peço para ela, por favor, seja direta. Compre óleo. Faltou o quê? Quantos? Mulheres, quando você manda a quantidade. Que se tem uma coisa que deixa o homem doido, é quando não vai a quantidade. Pelo menos alguns homens. Não sei se os outros ali são assim, né? Mas eu sou assim. Então, é uma linguagem direta. Ela usa mais instruções. Vou colocar aqui, tá? Aqui embaixo mesmo. Ela é uma linguagem mais, eu vou chamar assim, é uma linguagem objetiva. É uma linguagem mais objetiva. Aqui, poesia, profecia, apocalipse, é uma linguagem mais figurativa, mais figurada. Então, depende muitas vezes. Você pega os provérbios, por exemplo. Provérbios é uma linguagem muito figurativa. Você tem lá aquelas ilustrações, né? Quem se lembra de um provérbio aí? Um provérbio interessante. Hã? Olha aí. Eu acho que é o capítulo 17, que tem vários provérbios interessantes. Deixa eu ver aqui, ó. Melhor um bocado seco com tranquilidade do que a casa cheia de banquetes e contendas. Isso é o quê? Uma figura, uma ideia. Você não tem uma linguagem objetiva aqui, você tem uma interpretação. O que mais? Outro aí dentro desse... O servo prudente prevalecerá sobre o filho, que se comporta de modo indigno, e receberá parte da herança com os irmãos. Figura. Ou seja, é uma linguagem não tão objetiva. Eu vou colocar aqui mais figurativa. Para resumir, então, os gêneros, você tem aquilo que é mais princípios, não é? Você tem mais realista, mais proposicional. Por exemplo, a carta, ela é assim, ela está propondo o tempo todo, faça isso, não faça aquilo, né? Cuide disso. Sim, Antônio? Em Provérbios? Ô, Tonho. Você estava dormindo, Tonho? Sim. Não, mas prega. É porque, assim, veja bem. Eu por exemplo, aqui... Tonho, você está me cobrando, viu? Brincadeira, tá? Mas o ano passado, os jovens se lembram, eu fiz uma série em Provérbios. Por isso que eu falei, o Tonho estava dormindo. É porque, não vou contar aquele segredo seu não, viu? Mas assim, de fato é um livro fantástico que dá para você gastar 10 anos pregando ele. Mas assim, por exemplo, eu peguei o Evangelho de Marcos, foi quase 2 anos. Então termina que a gente vai variando. Eu terminei Marcos, agora eu vou pregar Juízes, estou pregando em Deuteronômio, que é o
o pano de fundo de Juízes, da história ali que inicia. Vou pregar algumas em Josué para chegar em Juízes. Aí, quando terminar, vai ser uma boa sugestão, viu, Tony? Eu vou pregar uma poesia. Porque eu prego pelos gêneros, tá? Então, evangelho, agora é uma narrativa histórica. Depois a gente vai para uma poesia e por aí vai, profecia e por aí vai, tá? Então, olhe bem, quando você se deparar com lei, como é que é a lei? Lei é objetiva ou figurativa? É objetiva, né, doutora? Futura doutora. É objetiva. Embora, às vezes, também gera uma dupla interpretação, gera uma dificuldade, porque faltou objetividade, às vezes, no escritor, naquela pessoa que elaborou, o constituinte, por exemplo, o proponente da lei, né? Isso. Esse aqui que nós estamos estudando é hermenêutica. Esse aqui, por exemplo, você identificar um gênero literário é um princípio hermenêutico. De hermenêutica. Então, o que se quer? O que se quer? Se quer interpretar corretamente. Se quer identificar exatamente a mensagem. Então, isso é tão importante que o país tem uma corte, né, composta de 11 ministros que fazem, o trabalho deles seria só esse. Eu disse seria, viu? Seria só esse, tá bom? Que é o quê? A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus. Ou melhor, a Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus. Os vereadores elaboraram uma lei. A lei é baseada numa lei tal. Só que quando vai se perceber, gerou uma dúvida. Isso é constitucional? É ou não é? Aí um advogado vem e diz ao outro diz não é, ao promotor diz não é, ao outro diz é. E agora? Quem tem a palavra final seria o STF. Seria, né? Mas você pode ver que até lá dá divergência, porque num assunto o relator diz assim, é constitucional ou não é constitucional. Aí vamos votar. O X interpreta de um jeito, Y de outro. Então, dá divergência. Por isso, meus queridos, é que eu gosto de lembrar, nós gostamos de lembrar, não é no prega a palavra. Interpretação, você chega mais próximo do ideal, mas nós estamos tratando aqui de uma arte e não de uma ciência exata. Porque alguns falam assim, então, não, tem coisa que é realmente difícil de você bater o martelo e dizer é isso. Agora, você tem princípios outros que confirmam aquele princípio. Aí, por exemplo, a teologia bíblica, que nós vamos chegar lá. Você tem aqui, a lei. Na lei está contida aqui a lei da criação. Deus criou. Então, Deus lançou vários princípios lá na criação. A esses princípios, eles foram desenvolvidos na história de Israel. Aí, na história de Israel, surgiram os profetas. Aí, os profetas também pegaram aquele mesmo princípio e repetiram. Aí, dentro da poesia, que é o livro dos cânticos da nação de Israel, você tem aquele princípio desenvolvido do mesmo jeito. Aí, aquelas poesias, né, foram confirmadas, mais uma vez, pelos profetas posteriores. Aí você chega nos evangelhos, Jesus interpreta aquele princípio, ele afirma aquele princípio desde da maneira que foi colocada lá no Gênesis, por exemplo. Aí, depois que Jesus volta para o céu, cumpre a missão dele, vem as cartas. Aí nas cartas, as instruções para a igreja, ou para as igrejas. E aquele princípio é repetido. E aí você tem um fechamento dele em Apocalipse. Então, olha, de Gênesis a Apocalipse, o mesmo princípio é mantido. Então, não tem como ter dúvida disso. Então, não tem como você duvidar de que é daquele jeito, porque aquilo foi mantido do princípio ao fim. E aí nós temos assuntos assim que são meio espinhosos, né? É verdade. Assuntos que são delicados, que geram polêmicas hoje. Né? Por exemplo, essa questão do... Não vou entrar em mérito, tá? Por favor, não vou discutir mérito, mas só apenas para citar a questão de casamento. Casamento, pode separar? Não pode? Pode casar de novo? Pode, não pode? E aí? A questão de
essa é a mais fácil, é por incrível que pareça. Não vou discutir agora, mas uma hora eu vou bater com um cafezinho daqueles pequenininhos que distribui nas clínicas, eu mostro para você que não é tão difícil. Ela está falando sobre se a composição do homem, se é dicotômica ou é tricotômica. Diga? Não, a gente não vai discutir o mérito, tá, agora. Mas, por exemplo, a questão de liderança, né, é um ponto também que hoje gera muita polêmica. Quer dizer, a ideia da liderança, ela é masculina, o papel da mulher na história e tal. Tudo isso gera muita polêmica. Qual outro? Do final dos tempos. Olha, é um outro assunto também delicado, a escatologia, o final dos tempos, porque alguns acreditam de um jeito, outros de outro. Tem gente que nem quer passar perto de Apocalipse, né? Alguns fazem até o sinal da cruz, né? É assim, né? Não quer nem ver Apocalipse. Uma vez um irmão falou para mim assim, pastor, Apocalipse eu passo longe dele, né? Enfim, assuntos difíceis realmente, mas só que nós temos que, para chegar numa conclusão, nós dependemos do gênero. Ou seja, como que foi lançado lá no Gênesis, como que se desenvolveu na narrativa histórica aí o povo, a nação de Israel. Como que foi desenvolvido pelos profetas, como que está na poesia, como que Jesus lidou, ensinou isso, como que os apóstolos, no contexto da igreja, tratou, e como que termina em Apocalipse. Você tem ali o fio da meada, e aí você não precisa ter dúvida, é um princípio eterno que nós devemos seguir. Agora, o problema é quando, se eu pegar um princípio aqui de poesia, por exemplo, dos salmos, dos provérbios, isoladamente, desconectá-lo da realidade do resto da escritura, aí eu posso criar um ensinamento equivocado. Eu posso ensinar ou posso interpretar errado. Então, gente, era isso que eu queria dizer sobre nossa aula sobre poesia. Mateus, esse livretinho foi impresso para a galera? Está no fundo da apostila, essa aula de hoje, tá? Você tem aí gênero literário. O manual de hermenêutica, gênero literário. O que eu não disse está dito aqui, tá bom? Olhe bem, eu queria abrir para vocês em 5 minutos, se vocês têm alguma pergunta, se vocês têm alguma questão sobre gênero literário, para a gente poder... Sim, Mateus, por Diego, por favor. Ô pastor, até agora há pouco eu estava vendo sobre o gênero lírico e eu fiquei com a dúvida se realmente a gente pode aplicar isso em algum livro da Bíblia, se é mais aplicado por por um gênero mais pessoal, de primeira pessoa. Você está... deixa eu ver se eu captei a sua pergunta. Porque aí você está falando, por exemplo, do narrador. É isso? Isso. Sim. Ok, aí realmente, por exemplo, uma carta, ela é direta, né? Isso é mais comum no contexto da narrativa histórica. Porque você tem narrativa na primeira e na terceira pessoa, não é? Aí... esse lugar, quando você identifica, ele vai te dar um norte. Por exemplo, a gente viu aqui o livro de Jonas, lembra? O livro de Jonas. Quem estava aqui no livro de Jonas? Você tem a dúvida, ou pelo menos o questionamento, sobre quem é o narrador de Jonas. Porque parece que não é ele que está narrando, parece que é uma outra pessoa. Então, Diego... a gente, quando é possível você identificar a pessoa, não é? Se está na primeira pessoa, se é a voz ativa, a voz passiva, essas regras elas ajudam muito. Você pode mergulhar, isso dá uma facilidade para você captar realmente o intento do escritor, ajuda bem. Eu acho que aqui é muito pouco para a gente tratar disso, mas você pode mergulhar um pouco mais disso. Eu recomendo inclusive um livro chamado... Entendes o que lês, que é do
São dois escritores, deixa eu ver se eu estou tão esquecido ultimamente que se eu não pegar é o Gordon Fee e Jonathan Stewart. Se me der um link eu lembro, mas o problema era começar, ok? O que ele perguntou ali é muito importante. Quando você está lendo, você tem que identificar em que momento está, em qual posição está o narrador. No caso da carta, isso é mais fácil, né? Agora, nas narrativas é mais difícil. Por exemplo, a poesia é mais desafiador, né? Principalmente Salmos, 150, né? A gente fica meio preocupado. O que mais? Alguém, quem quer perguntar? Pergunte agora ou pergunte depois. Eu queria saber sobre os livros poéticos também, que o senhor Sim. falou. Porque, um exemplo, esse ano eu tentei ler, né, Eclesiastes, mas é um livro meio deprimente. Aí eu fico assim, como é que a gente consegue pegar aquelas verdades e interpretar da forma correta e trazer? Cantares, por exemplo, hoje eu olho e já não consigo ver uma aplicação. Eu acho meio complicado, porque teve sim uma época em que a igreja, em geral, né, pegava e relacionava com Cristo e a noiva. Ok. Tinha muito isso muito forte, né? Sim, E isso sim. foi desconstruído, mas desconstruído ao ponto de parecer que não tem muito o que se aproveitar dele, entendeu? Legal. Eu vou, inclusive, passar para vocês, né, um link de um dos congressos do Prega a Palavra, que o pastor David Merck, o pai, ele desenvolveu o livro de Cantares, tá? Só maior de 18 anos e casado já, viu? Brincadeira, mas assim, você vai ver que é fantástico quando você descobre essas regras de interpretação, a hermenêutica. Você consegue, sim, pegar o fio da meada e você vai perceber que a literatura poética, por ela ser realmente assim muito complexa em certo sentido, né, ela tem uma característica mais de imagens, de usar o imaginário, né, ideias não objetivas, de ter, por exemplo, explorar a emoção, usar menos palavras e mais figuras. Ela traz essa dificuldade para a gente. Mas no final você percebe que é possível sim, e a gente curte bastante tratar uma poesia. Inclusive, eu estou pensando em fazer uma alteração aí, o nosso próximo módulo não ser uma narrativa histórica de novo, e eu vou partir para uma poesia, já que nós não estamos assim seguindo rigorosamente o nosso currículo do Prega a Palavra. Então, é possível que eu faça uma poesia e a gente vai trabalhar um pouco mais nisso aí, tá bom? Fala, meu amigo. Jai. Pastor, você falou que Apocalipse ele tem o seu próprio gênero, né? Sim. Seria o quê? Apocalíptico? Só que eu imagino que Apocalipse ele contém ali o gênero profético e também escatológico, né? Seria também, né? É porque justamente a característica fundamental de Apocalipse é que ele é uma mistura de alguns diversos gêneros, que envolve profecia. Só que, por exemplo, a profecia, ela tem um ponto que as profecias do Antigo Testamento, e é bom que se lembre que lá no Antigo Testamento nós temos muita literatura apocalíptica também, mas você vai notar exatamente isso. Apocalipse, ele não tem uma preocupação de precisão de tempo, as profecias no Apocalipse. Esse tem sido a grande discussão, o pessoal fica tentando fazer conta e achar ali o cumprimento do final dos tempos. Mas é um erro grave na hora de interpretar Apocalipse. Tentar definir, fazer contas e achar precisão eu sei que tem linha escatológica, as linhas, né, que defendem essa precisão, mas basta você se lembrar de que até hoje quantas acertaram? Quantas? Quem aqui vendeu a casa, o carro, torrou o dinheiro todo antes do ano 2000? Eu só não fiz isso porque eu não tinha, porque eu não sou besta. Mas assim, veja bem, qual era a polêmica da véspera da virada do ano 2000? Gente, pega aí na internet, tem estatística, muita gente vendeu tudo lá, foi querer achar precisão. Então, uma das características da profecia apocalíptica
é que ela não tem uma preocupação assim precisa com cumprimento de tempo exatamente. Porque se isso fosse verdade, contrariaria aquilo que Jesus disse. Ele disse o quê? Quanto à hora, ninguém sabe. Então, basta a gente ler a Bíblia direito que a gente vai achar a resposta. Então, quando eu fico vendo assim, houve um ataque terrorista em tal lugar, é o fim dos tempos. Tá, e quando morreu 6 milhões de judeus, não era o fim dos tempos? E quando houve o período, né, vários períodos de massacres no mundo todo, não era, então era o final dos tempos? E por que não foi o final dos tempos? Então, a ideia de Apocalipse não é essa. E uma notícia boa, será o nosso último módulo, num determinado tempo, Apocalipse, tá? Eu vou trazer, inclusive, uns professores de fora para dar aulas para vocês também, tá? Gente, precisamos parar aqui, obrigado pelas colocações. Eu espero que tenha sido claro para vocês. Eu espero que tenha mais ajudado a interpretar do que bagunçar a cabeça, viu, Tonho? Tá bom? O Tonho, eu vou contar uma coisa do Tonho. Eu falo uma coisa para o Tonho 20 vezes. O Tonho fala para mim, não entendi nada, pastor. Aí um dia desse ele me chega aqui de manhã e disse, eu vi um pastor falando isso assim, assim, é assim mesmo? Eu digo, eu estou te falando isso há 20 dias, 20 vezes. Mas é porque Deus usa o Tonho para poder me ajudar a perseverar, tá bom? Gente, vamos dar um tempinho aí de 10 minutos. E aí, 5 minutos eu vou marcar primeiro, esticando um pouquinho, se alguém quiser ir no banheiro tomar um cafezinho ou fazer outra coisa nesse período aí, ligação, enfim, fica à vontade. Eu vou marcar aqui